Externalidades negativas. Agora vamos supor que as fábricas de alumínio emitam poluentes. Para cada unidade de alumínio produzida, uma determinada quantidade de fumaça entra na atmosfera. Então veja, produz o alumínio e esse alumínio produz um subproduto poluidor. Então fumaça que é jogada na atmosfera, que é jogada no meio ambiente. Como a fumaça cria um risco para a saúde de quem respira esse ar, é uma externalidade negativa. Então, eu que estou aqui na minha casa, posso estar respirando este ar poluído, porque próximo à minha residência tem uma fábrica de alumínio, e eu não tenho nada a ver com essa fábrica de alumínio. Eu não trabalho lá, eu não sou o proprietário dela, eu não tenho lucro, mas aqui eu sofro os efeitos negativos sobre a minha saúde do subproduto que essa fábrica de alumínio coloca no ar, coloca na atmosfera. Como essa externalidade afeta a eficiência do resultado de mercado? E aí vem essa pergunta. Então vamos lá. Revisando apenas aqui a figura 1, que mostra o mercado de alumínio. Então lá o básico que a gente já viu nos demais capítulos. Aqui eu tenho um equilíbrio, que é o cruzamento da curva de oferta, o custo privado, e a curva de demanda, que é o valor privado. Você vai ter, consequentemente, a quantidade de mercado. E, consequentemente, aqui você vai ter um preço de mercado, e nessa posição, portanto, você maximiza os resultados, o bem-estar deste mercado. Então, a curva de demanda reflete o valor para os compradores, e a curva de oferta, o custo para os vendedores. A quantidade de equilíbrio que mercado maximiza o valor total para os compradores, menos os custos totais dos vendedores. Na ausência de externalidades, portanto, o equilíbrio de mercado é eficiente. Então, nessa situação aqui, ele é eficiente. Mas aí vem a pergunta aqui da externalidade. Então, como essa externalidade, no caso deste mercado, ele está lá em equilíbrio, mas percebe-se que as fábricas de alumínio poluem o meio ambiente e causam externalidades negativas para outros componentes desta sociedade em que ela está inserida. Então, dado que o mercado é eficiente, o que acontece? Como essa externalidade agora ela afeta a eficiência do resultado do resultado de mercado? Então, vamos ver aqui. Então, por causa da externalidade, o custo de produção de alumínio para a sociedade é maior que o custo para os produtores de alumínio. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Então, por causa da externalidade, o custo de produção de alumínio para a sociedade como um todo é maior que o custo desta produção para o produtor de alumínio, para a fábrica de alumínio. Para cada unidade de alumínio produzida, o custo social inclui os custos privados para os produtores, mas os custos das pessoas afetadas adversamente pela poluição. Então aqui já tem um conceito novo. Então, o que é o custo social da produção de um determinado produto? É o custo que a fábrica tem para produzir o alumínio, mais o custo das pessoas que são afetadas adversamente por esta externalidade negativa, neste caso, poluição. A figura 2 mostra o custo social da produção de alumínio. A curva de custo social se localiza acima da curva de oferta, porque considera os custos externos impostos à sociedade pelos produtores de alumínio. A diferença entre as duas curvas vai refletir, portanto, o custo da poluição. Que quantidade de alumínio deve-se produzir? Para responder a essa pergunta, vamos considerar novamente o que faria um planejador social benevolente. O planejador quer maximizar o excedente total originado no mercado, o valor do alumínio para os consumidores menos os custos de produção dele. O planejador entende, contudo, que o custo de produção inclui os custos externos da poluição. Então, isso aqui já é uma modificação àquela figura número 1. Daqui a pouco a gente vai ver como isso fica no gráfico na figura número 2.
ele escolheria o nível de produção de alumínio em que a curva de demanda cruza a curva de custo social. Essa interseção determina, do ponto de vista da sociedade como um todo, a quantidade ótima de alumínio produzida. Abaixo desse nível de produção, o valor do alumínio para os consumidores, medido pela altura da curva de demanda, supera o custo social de sua produção, medido pela altura da curva de custo social. O planejador não produz mais que esse nível, porque o custo social da produção adicional de alumínio excede o valor para os consumidores. Ok? Calma que daqui a pouco isso aí vai ficar cada vez mais claro. Se você tiver dificuldade nessa compreensão, volta aqui o vídeo, assiste novamente de maneira pausada, para que você possa compreender melhor essa questão. Então, observe que a quantidade de equilíbrio de alumínio, que é a quantidade de mercado lá, aquela original, é maior que a quantidade socialmente ótima, que é o que? Ótimo. Quantidade ótima. Essa ineficiência ocorre porque o equilíbrio de mercado reflete apenas os custos privados de produção. No equilíbrio de mercado, que é a figura número 1, o consumidor marginal atribui ao alumínio um valor inferior ao custo social de produção. Ou seja, em quantidade de mercado, a curva de demanda está abaixo da curva do custo social. Com isso, reduz a produção e o consumo de alumínio, deixando-os abaixo do nível de equilíbrio de mercado, eleva o bem-estar econômico total. Então, de novo, com isso, reduz a produção e o consumo de alumínio, deixando-os abaixo do nível de equilíbrio de mercado, que eleva o bem-estar econômico total, ok? Como o planejador social pode atingir o resultado ótimo? Uma maneira seria tributar os produtores de alumínio por tonelada vendida. O imposto deslocaria a curva de oferta de alumínio para cima no montante do imposto. Se o imposto refletisse externamente o custo externo da fumaça lançada na atmosfera, a nova curva de oferta coincidiria com a curva de custo social. No novo equilíbrio de mercado, os produtores de alumínio produziriam a quantidade socialmente ótima de alumínio. E aí já estamos chegando no gráfico que vai ficar cada vez mais claro como isso funciona. Então, o uso de um imposto como esse é chamado internalização de uma externalidade. Então, se lembre que aqui neste exemplo, o planejador social ou o governo está tributando os produtores de alumínio por tonelada vendida. Então, veja, o uso de um imposto como esse é chamado internalização de uma externalidade, porque dá aos compradores e vendedores de um mercado um incentivo para que levem em conta os efeitos externos de suas ações. Então, em outras palavras, os compradores e vendedores vão pagar por este custo. Essencialmente, neste caso aqui, os produtores de alumínio considerariam os custos da poluição ao decidirem quanto alumínio ofertar. Então, neste modelo aqui, a partir do momento em que um produtor de alumínio começa a produzir e construir e a jogar na atmosfera as externalidades negativas, quando você impõe um imposto, eu vou calcular o custo de eu não realizar também essa externalidade, uma vez aqui que o imposto neste caso, faria com que eles pagassem por esses custos externos. E como o preço de mercado refletiria esse imposto nos produtores, os consumidores de alumínio teriam um incentivo para usar menos quantidade. Então, dado que eu tenho um produto que produz uma enorme externalidade e diminui o bem-estar da coletividade, o governo toma medidas para diminuir tanto a produção quanto o consumo,
Ou seja, há um desincentivo de uso desse determinado produto, tanto no lado do vendedor, quanto também no lado do comprador. A política se baseia em um dos 10 princípios de economia. As pessoas respondem a incentivos. Mais adiante neste capítulo, veremos em maiores detalhes como os formuladores de políticas podem lidar com as externalidades. E aí voltamos aqui para a figura número 2. Poluição e ótimo social. Então veja, na presença de uma externalidade negativa como a poluição, o custo social do bem excede o custo privado. Lembrando, por que o custo social é maior que o custo privado? Porque o custo social leva em consideração o custo privado mais o custo da externalidade, o custo, digamos, os prejuízos adversos ou as adversidades criadas por conta dessa externalidade negativa. A quantidade ideal, que é o Q ótimo, é, portanto, menor que a quantidade de equilíbrio. Então, vamos aqui ver agora a situação. Então, vamos lá. Então, nós temos lá a curva de demanda, ok? Curva de demanda. Nós temos a curva de oferta. Aí nós temos aqui o tradicional equilíbrio de mercado, com a quantidade de mercado e, consequentemente, também com o preço de equilíbrio ou o preço de mercado. Pois bem, levando em consideração que a curva de oferta só considera o custo privado, o custo social vai ser o custo privado mais o custo interno. Então, a curva da oferta com o custo social, levando em consideração o custo externo, se desloca para cima, para a esquerda. E produz aqui, então, um ponto ótimo. E esse ponto ótimo, ele é menor, a quantidade ótima e o preço ótimo. A quantidade ótima é menor que a quantidade de mercado e o preço ótimo é maior que o preço de mercado. Ou seja, claramente, e só isso aqui já mostra que ao incorporar o custo social, ao incorporar o custo externo no custo social, porque o custo social é custo privado mais custo externo, revela, portanto, que o preço aumenta, o que vai ter um impacto na curva de demanda, e o custo do produtor também aumenta, o que também vai ter um impacto na curva de oferta. Ok? Então, quando eu saio de uma lógica em que eu só levo em consideração o custo privado e passo a considerar o custo social, porque o custo social inclui também o custo externo, isso significa que num mercado que produz externalidade negativa, há um impacto sobre a curva de oferta e há um impacto sobre a curva de demanda quando você considera esse custo social. Lembrando, a lógica para a existência do custo social e para que a curva de oferta e a curva de demanda agora operem no ponto ótimo, neste dito ponto ótimo, levando em consideração de que este ótimo social é o que melhoraria o bem-estar coletivo, significa, portanto, que você tem que considerar esses efeitos sobre, portanto, o equilíbrio de mercado, ok? Então, isso aí hoje em dia é levado muito em consideração por conta de várias temáticas que não se tornaram mais só falha de mercado. Se a gente fosse fazer uma crítica sobre isso, estamos falando que temas como poluição, enfim, como criminalidade, como outros temas que geram grandes externalidades, se tornaram, na verdade, verdadeiros problemas de mercado, né? Se tornaram não apenas uma falhinha, um detalhe, se tornaram, em alguns casos, como o caso das temáticas ligadas ao meio ambiente, estão se tornando cada vez mais protagonistas de uma realidade econômica completamente diferente. Pois bem,